Cheguei. Deixa eu ver como que eu... Ai, meu Paranauê aqui, ó. Paranauê, né, gente? Quem é de Curitiba tá ligado nos Paranauê. Vamos lá. Acho que parou. Ai, foi. Muito bem. Dei uma corridinha ali, voltei, saindo de uma live, né? Como vocês sabem, quinta-feira a gente sai de uma, chega na outra. Live. Dei uma beliscada aqui numa comida assim, ó. Na verdade, só uma garfada mesmo no prato do digníssimo ali que eu tô com fome. Falei, ai, só pra aguentar a live. Depois eu vou jantar. Eu tô atendendo a tarde inteira, ainda não parei. E aí tem uma pessoa dentro de mim que precisa de comidas. Já dei uma beliscadinha. Então vamos lá. Aline, meu amor, já vi que está aqui, vou te chamar. Hoje nossa conversa é com a Aline. Linda, maravilhosa. Oi, meu amor. Ai, que linda. Até passei um batom. Ai, eu coloco filtros. Ah, é? Tem cada filtros, meu amor, isso aqui é tudo filtros. Gente, que coisa. Bem lindos também. Eles já. Mas você tem que baixar antes, depois eu te mando uns aí. Olha. Ah, Não. tem alguns que ele já fica com cílio, com negócio. Mas tava mais bonita até natural aí, viu? Isso. Bem linda. Então vamos lá. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua presença. Eu que E vamos se apresente para as pessoas que aqui estão. Oi, pessoal, boa Quem é noite. você? Meu nome é Aline Paziani. Boa noite, a Câmara. Boa noite, pessoal. Meu nome é Aline Paziani, eu sou médica de família e comunidade. Trabalho com gestão de saúde. E tô aqui hoje nesse convite maravilhoso da Lu para a gente compartilhar um pouquinho e conversar. Ah, um beijo. O cara. Muita gente linda aqui. Vamos conversar. Conta para as pessoas como que é o seu trabalho hoje, que hoje você não atende no consultório. O que você faz? Que eu demorei uns segundinhos também para entender como que era o trabalho dessa moça. Hoje, meu trabalho, eu sou médica, né, de formação, médica de família, e meu trabalho ele é com gestão em saúde. Então, nas duas empresas que eu trabalho, a gente presta serviço para outras empresas, atendendo as pessoas, atendendo os pacientes, os funcionários deles em uma empresa e os pacientes em outras. Então, Tá. a gente tem uma operação aí bem grande, e é um desafio diferente, porque a gestão em saúde ela acaba tendo uma abrangência assim, um pouco maior do que o braço que eu teria numa unidade, né? E o que que é isso daí? O que que é essa gestão, Aline? Me conta o que que é essa gestão. Explica de um jeitinho mais fácil Bom, para a gente entender. tá. O que que você faz na prática? Então, na prática, eu organizo processos, eu gerencio pessoas para poder fazer a coisa certa no tempo certo para a pessoa certa. Parece meio óbvio, Tá, né? quer dizer isso. O Parece. que que quer dizer isso? Isso quer dizer que na saúde, a saúde ela é meio que uma torneira aberta. A gente sempre está acostumado a fazer demais, acaba tendo gastos excessivos e às vezes até a gente prejudica os pacientes por conta disso. Então, a gestão, do modo geral, não apenas em saúde, ela permite que a gente leve o cuidado de saúde para a pessoa que realmente está precisando. E a gente utiliza o foco em atenção primária à saúde, que é essa atenção do indivíduo, com o indivíduo no centro, para a gente dar para ele exatamente o que ele está precisando, num formato em que muitas vezes a gente dá o acesso, mas também leva o que ele precisa. Tá. Como que funciona quando, assim, que você me falou uma vez na sua explicação, vou passar aqui tentar num jeitinho mais, né, mais simplão, assim, que os planos de saúde, a pessoa usa muito plano de saúde da empresa.
e aí contrata a empresa de você para que você possa, de repente, ajudar os funcionários dele a não terem essas doenças, para daí a empresa não ter que pagar tanto plano de saúde. Então fica mais viável pagar vocês para que as pessoas nem cheguem a ficar doentes do que ter que pagar depois só o plano de saúde de assistência para os funcionários. É isso? A visão que eles veem é essa, que a gente que vende pela empresa. E porque o funcionário, ele tem, nem sempre a pessoa, a gente não entende direito quais são as nossas necessidades. Às vezes a pessoa sente uma dor nas costas e ela entende que ela precisa ir num ortopedista. Chega no ortopedista, ele fala que é problema no pneumo. O pneumo manda para outro especialista e a pessoa fica perdida. E quando a gente coloca uma visão de atenção primária à saúde dentro nesse indivíduo, seja desde a porta desde o momento que ele entra no ambulatório, a gente consegue ouvir essa pessoa com uma escuta qualificada para entender exatamente o que ela está precisando. E a gente consegue ajudá-la nesse caminho. Ó, que legal. Que legal. A gente tem conversado bastante, eu e a Aline, e a gente muitas vezes ela até comenta de alguns projetos e impulsos que estão tendo ali nesse sentido, de algumas necessidades, no sentido de tentar fazer com que esse paciente não precise chegar nesses outros casos mais pesados, né? Então eu não preciso de repente chegar no uso de um medicamento para esse controle emocional, ou numa cirurgia bariátrica para esse meu outro funcionário que está mais obeso. Então, hoje existem esses programas que você fala, pelo menos comentou comigo que você toca lá, que aí são de pensar como que eu posso ajudar essa pessoa antes que ela chegue naquele último estágio, né? E eu, enquanto terapeuta, eu entendo que quando a pessoa está com essa doença, é porque já passou por todos os outros níveis. Então, ela já teve essa doença no plano espiritual, no mental, e aí ela materializou aquilo. Então, já é uma somatização muito mais profunda do que simplesmente eu acordei e tô com dor de estômago. Vou me sozinho aqui todos os dias a partir de agora. Então, ele já vem muito antes disso. E é muito legal ver essa outra perspectiva, porque eu sempre me orgulhei de tentar não tomar remédio, de tentar não precisar ir no médico, mas não é isso, né? Não é esse lugar, é eu conseguir ter a consciência disso tudo. Então, também não adianta eu não ir no médico. Eu tenho que ir fazer uma prevenção adequada dentro daquilo que eu estou precisando, né? Como que você olha tudo isso daí? Então, acho que um pouco contaminada aí pela medicina de família. Tô vendo ali a Natasha também, que é médica de família, acompanhando a gente, a Vânia. Então, a gente tem uma visão mais holística do paciente. A gente entende que aquela dor de estômago que ele está materializando nesse momento, quando você falou, que ele está com dor e a gente precisa tratá-lo para aliviar esse sintoma. Só que, principalmente quando isso é muito recorrente, faz a gente pensar, em algum momento, que aquilo ali pode ter algum fundo emocional. Seja um problema familiar que ele não está conseguindo lidar e a gente acaba engolindo os nossos problemas e isso daí se somatiza. Você mesmo me passou aquele livro da Louise Hay, né? Falando sobre como a gente trabalha com a psicossomatização. E esse é um assunto que, na medicina, do modo geral, ele não é muito abordado. E é uma pena, porque a gente acaba não cavando, realmente entrando na origem do problema que a gente tem. E aí entra o teu papel, que é maravilhoso da gente poder olhar por trás dessas dores, por trás daquele problema de coluna. E é impressionante quando a gente olha para o indivíduo de forma realmente holística e enxerga ele não apenas como uma pessoa com dor de estômago, mas uma pessoa com dor de estômago, que está com problemas familiares, está com uma situação estressante no trabalho, precisa lidar com situações difíceis. Então, coloca ele nesse ambiente dele, a gente muda a forma de lidar com essa pessoa. Sim. Sobre o livro, Você Pode Curar Sua Vida, da Louise Hay. Ele tem um PDF na internet, mas eu também tenho, quem quiser só me pedir. E ele tem lá uma sequência gigante de possibilidades de dores e questões e as possíveis causas de onde vem aquilo.
e como eu consigo me curar por meio de afirmações e mudanças nos meus padrões de pensamento, de sentimento. Então, se eu vou dar um exemplo simples, simples nesse momento. Tô cheia de espinho. Eu tô falando isso em todas as lives, todos os vídeos, é tipo previdenciais nesse momento. E aí eu me olho no espelho e falo, meu Deus, como eu tô cheia de espinha. Meu Deus, tudo bem, tô gestante. A minha doctora aí já falou que é os hormônios, é a 12ª, sei lá, que semana e tal. E aí eu já entendi isso, mas beleza. Mas daí eu me olho no espelho e eu fico valorizando aquilo. O que eu tô fazendo? Estou potencializando isso dentro de mim. Quantas pessoas que estão com uma dor e falam, isso é câncer? Meu Deus, isso é câncer. Eu tô com câncer, eu tô com... E aí repete aquilo. E aí até que eu transformo isso tudo em algo físico e potencializo muito mais isso tudo. Então, nesse livro da Louise Hay, ela nos mostra de que forma que eu posso, com a minha fala, com o meu pensamento, e trazendo toda essa mudança. Então, o poder do pensamento, acho que é energia do pensamento no YouTube, também tem esse documentário dela que é 1h30, que é uma lindeza. E ela também mostra como ela se curou do câncer do colo de útero. Com essa questão dessa reprogramação. Porque se a gente passa a falar que eu sou saudável, eu sou linda, o meu rosto não tem espinha, é filtro, tá, gente? Base. Mas tudo bem, se eu passo a trazer o positivo, eu tiro a força daquilo que é negativo dentro de mim. E aí sim eu tenho condições de gerar realmente a mudança. Por que o depressivo sempre fica assim, né? Normalmente, você vai ver no sofá ali, assistindo televisão. A pessoa tá curvada, a minha linguagem corporal tá nesse sentido. Os meus pensamentos estou triste, estou deprimida. Vai ver se alguém chora olhando para cima. Fisiologicamente não chora. Então, tem estágios de pessoas que entram chorando aqui, eu falo, vamos começar primeiro se acalmando. Ombro para trás, cabeça para cima, você não chora, você não consegue ficar deprimido olhando para cima com a postura adequada. Então, são coisinhas muito simples que a gente pode ir trabalhando no nosso dia a dia para a gente sequer chegar a materializar essas doenças, né? Então, isso é um negócio bem legal. Alguém colocou uma coisa ali em cima sobre pêndulo do... O que é? No pêndulo, prazer e dor, a dor sempre irá prevalecer em nossa vida. É uma escolha. Eu vejo que é muito na questão. A gente deixa na nossa vida aquilo que a gente escolhe deixar também, né? Então eu posso me apegar naquilo que é pesado ou naquilo que é mais leve. E chega pra gente em consultório, às vezes as pessoas elas estão tão imersas nos pensamentos e na situação que ela tá, que às vezes elas deixam de enxergar. Então, quando a pessoa adoece, ela vem pra gente, ali no consultório, pedir um medicamento. Pedir algo para amenizar essa dor que ela tá sentindo, essa dor que muitas vezes, assim, eu lembro que eu tava na faculdade, olha só, 6 anos de faculdade, e uma vez, eu e minha dupla dinâmica da faculdade, eu e a Mel, a gente pegou um artigo sobre dor psicossomática no início da faculdade. A outra vez que a gente foi entrar em contato com isso foi já no final da faculdade, em que falava que 60% das queixas de atenção primária à saúde tinham um fundo psicossomático. Isso é muita coisa. O que é atenção primária à saúde, Aline? Ai, desculpa, que a gente faz tanta live com médica. Atenção primária à saúde é o primeiro cuidado com o indivíduo que a gente tem. Então, a gente tem níveis primário, secundário e terciário. O primário é o que a gente faz na unidade de saúde, né, que é a atenção integral do indivíduo, com prevenção, promoção de saúde. O secundário, a gente entra no nível de especialização já, com especialização focal. Então, eu tenho as especialidades do coração, do pulmão, do rim. E a gente tem o nível terciário, que é o nível hospitalar. Então, a atenção primária à saúde é tudo que a gente faz aqui para evitar que a pessoa ascenda nessa pirâmide. Precise ir para os próximos. Isso. Então, entendi. A OMS diz que... Aí a internação seria o último desse nível. Isso, porque o nível de complexidade é muito maior.
Então, a OMS, ela diz que Uhum. 80% das queixas dos indivíduos podem ser resolvidas pela atenção primária. E juntando com esse artigo de que 60% desses 80% tem um fundo psicossomático, a gente, nós, né, como profissionais da saúde, não levar em consideração esse aspecto do indivíduo, a gente está negligenciando uma boa parte do tratamento. A gente não está olhando isso como um Sim, todo. sim, com toda certeza. Isso é muito importante, né? Pela perspectiva da constelação, não posso deixar de falar nessa abordagem, a gente entende que as doenças elas vêm para trazer algum, como se fosse um pisca-alerta, assim dizer, né? Uma compensação, algo que seja importante ali para o meu sistema. Então, muitas vezes, sossega, Maia, A tá Maia. aqui, querendo carinho. A minha gatinha, gente, desculpa. As doenças, elas aparecem muitas vezes para me mostrar que algo está errado. Uhum. Então, se eu olhar para a doença dessa forma, eu consigo ir lá atrás, de repente, na minha história, da minha família, e entender o que, que eu posso ressignificar. Se eu preciso perdoar alguém, se eu preciso integrar alguém, se eu preciso mudar a minha postura, como que eu posso olhar para isso tudo? Então, trazendo esse outro olhar na constelação, quando a gente atende um cliente, um paciente, não sei como que a gente coloca aqui, mas eu faço um atendimento, eu vou trazer essa doença e eu não vou olhar para essa doença como algo pesado. Então, eu não vou olhar para esse câncer como algo, meu Deus, eu renego você, você não existe, eu não quero você, né? Não, eu vou acolher isso, eu vou falar, então, tudo bem, você está aqui, eu vejo você, eu estou doente hoje por algum motivo. Qual é esse motivo? Somente quando eu trago essa leveza para essa minha doença, eu tenho força de poder curá-la. Agora, enquanto eu tentar renegar isso tudo, eu não consigo. Uhum. Não consigo, porque daí eu não consigo lidar com aquilo que é muito grande, né? Então vamos supor que nossa, então é um câncer enorme. E aí eu perco a força sobre aquilo. Agora, se eu olho para aquilo com amorosidade e falo, tudo bem, eu sei que isso está aqui para o meu aprendizado, para a minha evolução, e aí eu vou conseguindo trazer, gerenciar isso tudo dentro de mim, posso achar mais fácil a causa disso. Uhum. Então, aonde, em que momento na minha vida que eu gerei essa doença para mim? Uhum. Porque quando eu trabalho com doenças, Aline, eu uso uma abordagem um pouco diferente, e aí claro que eu respeito todas as outras opiniões, mas é que a gente gera aquilo pra gente. Então, desde a minha dor de cabeça, a minha dor de barriga, qualquer coisa que eu tô ali, que eu tenho hoje no meu corpo físico, eu gerei isso pra mim de alguma forma. Ou eu comi muito errado, eu tomei muito café, de repente eu bebi muito. O que que eu fiz que eu gerei isso tudo para mim também? Uhum. E aí eu não lido com essas minhas pessoas que vêm até mim como vítimas, e sim como autoras. Uhum. E aí, nesse papel, elas se tornam responsáveis por aquilo. E aí elas conseguem e lidando de uma forma mais tranquila, assim dizer, às vezes no primeiro momento dói um pouco mais, mas depois vai se tornando mais leve porque eu consigo ir trazendo uma leveza para tudo isso, né? Nesse aspecto mesmo, nessa linha que você falou, da gente falar, poxa, foi o café que eu tomei. Para você ver, imaginar assim, no consultório a gente imagina que isso é muito automático. E não é. Eu noto assim que muitos pacientes eles têm dificuldade em descrever, inclusive, a dor que eles sentem. Eles não se reconhecem. É uma, Sim. é quase uma desconexão tão grande com o corpo que a gente já conversou em diversos outros momentos, em que a pessoa fala para mim, doutora, como é essa dor? Eu pergunto, como que é essa dor? Ela falou, doutora, dói. Me descreve essa dor. Eu não sei. Então, ela não consegue identificar, por exemplo, um sentimento, às vezes, que ela está sentindo. Um paciente com sofrimento emocional. Se você pede para ele concretizar esse sofrimento, a pessoa não consegue descrever Não consegue. a emoção. E o Não. tanto que isso é importante, mesmo reconhecer Sim. que aquele café. Ontem eu tomei muito café no final do dia e acabou que eu tive dificuldade para dormir. E aí fiquei assim, eu falei, foi o café. Ao invés de eu simplesmente parar e falar, vou tomar um remédio para me apagar.
Então, tem coisas, assim, que a gente precisa desenvolver, eu acho que como ser humano, do modo geral. Então, é muito Maravilhoso. importante para o indivíduo poder reconhecer o que ele... enxergar e concretizar o que ele sente. Porque ele só consegue mudar no que ele vê. Porque senão é uma dor... Sim. Tem uma descrição de dor, que é dor em dolorimento, na medicina. Que tem isso daí. Tá uma dor dolorida. Eu não sei. Não consigo te descrever. Hã? É muito legal, muito bacana essa perspectiva. Eu só vou dar atenção aqui para o comentário da Elis, que ela falou, ai, que linda, né? Como que é? Gratidão pela consciência e o quanto hoje é importante médicos como você. Fica essa validação aí, ela é muito, muito legal. Então, E aí, eu vejo, é uma dor, assim, na minha perspectiva, sabe o que eu falo? Eu falo que é a minha linguagem médica aqui, a minha linguagem utilizada aqui na minha medicina. Não, pelo amor de Deus, não tô desvalorizando, é outra coisa, uma piadinha só. médico de homens e de almas. São Lucas era médico de homens e de almas. A gente tem que conectar. Mas é uma dor da alma. Uhum. É uma dor da alma, porque é a minha alma que tá gritando para que algo esteja diferente. Então, quando eu estou muito longe do meu propósito divino, quando eu estou muito longe de quem eu sou na essência, quando eu já me sabotei demais, quando eu já esqueci de quem eu sou lá no fundo, aí eu começo nessas depressões profundas, né? Nessa dor muito latente, muito forte. Hoje à tarde eu atendi uma cliente que eu já estou atendendo ela desde o começo do ano. E foi muito legal, porque hoje foi a primeira vez que ela conseguiu me falar assim: estou com esta questão e isto está me incomodando. Antes ela chegava chorando e tudo doía. E aí é muito bacana porque a gente vai tomando. É um exercício. Eu sempre falo para as pessoas: é um tratamento. Você vive há 30, 40, 50, 80 anos desse jeito. E aí você quer que em uma consulta as coisas se resolvam. Você vai no médico, você quer um remedinho para passar essa dor latente da alma, do corpo todo. Não vai, a não ser que você fique anestesiado. Isso. Isso. Que muitas pessoas têm pedido. Eu recebi essa semana 3 mensagens de pessoas que eu atendia que voltaram o uso de medicamentos tarja preta porque não estavam dando conta. Eu falei, vem aqui, vamos conversar mais um pouco, vamos relembrar quem é você na essência, porque daí a gente não precisa, a gente consegue ir lidando com essas coisas de uma forma mais suave. E aí essa minha cliente de hoje à tarde, eu falei para ela assim, eu falei, perceba que é a primeira vez em meses que você consegue se reconhecer. Isso aqui está me incomodando. Uhum. E isso demora um tempo, muitas vezes, porque a gente tá a gente vive num condicionamento. Eu acho que a gente pode pôr dessa forma, Aline, onde se o meu filho não vai bem na escola, eu dou um medicamento ali para ele sossegar o facho. Se eu lembro, eu era encaminhada, eu ia em psicóloga, em psicopedagoga, tudo que você imaginar que podiam fazer comigo, eles fizeram. Eu acho que tá dando jeito, né? Tá dando resultado agora. Mas e a gente chega nesse condicionamento, então eu lembro de chegar na psicóloga e falar, pelo amor de Deus, eu quero um medicamento. Eu quero algo para passar isso que tá aqui dentro de mim, porque era o que eu aprendi, é o que eu escutava em casa. Tá doendo muito? Vá lá pedir um remédio. Tá doendo? Não consegue dormir? Vá lá pedir um remédio. E aí a gente aprende a andar com uma sacolinha de remédio, cada um para uma coisa. Eu viro uma farmacêutica, na verdade, para me medicar o tempo inteiro e deixar de sentir. Sendo que é só quando eu sinto que eu consigo gerar essa mudança. Quando eu sinto e eu identifico. Porque daí eu sinto que algo está errado. Eu reconheço a minha energia diferente. Então, eu sei que hoje eu bebi café demais. Eu sei que hoje eu não comi o suficiente. Eu sei como. E aí eu vou me reconhecendo. Só que as pessoas esquecem de como elas são na essência por estar muito
cheia desses condicionamentos, Uhum. e aí não consegue mais saber qual é o seu padrão e qual é o padrão de quando você não tá tão legal. E a gente tem, assim, é uma discussão bem grande, assim. Eu tô vendo que a gente tem psicólogos Sim, aqui junto também, a sim, Cami ali, e a gente sempre sim. conversa sobre isso, da função, de como as coisas elas agem nessa vida. Tem momentos em que a pessoa, que nem essa tua cliente, ela tem condições de falar contigo para retomar. Só que tem gente assim que tá tão obnubilado, assim, tá tanta névoa que naquele momento o que ela precisa é algo que seja um comprimido, mas que a gente consiga. Por isso que o tratamento depois disso daí, a ressignificação desses sintomas, eles são muito importantes. Não é só o medicamento, ele não vai curar a tua criança interior, ele não vai fazer você entrar em paz consigo mesmo. O medicamento, ele não faz isso. Eu brinco, se eu tivesse, eu colocaria uma caixinha de saúde assim para dar para meus pacientes, mas eu não tenho. E a gente tem um limite que mesmo como médico a gente consegue atingir, porque Sim. nós somos consultores de saúde para aquela situação e a pessoa acha que a gente vai dar saúde para ela e a gente não dá, a gente dá ferramentas. E eu acho que quanto mais ferramentas a gente conseguir prover para os indivíduos, eles vão encontrar alguma coisa que faça sentido para eles. E aí eles vão conseguir agir isso daí de uma forma diferente, vão conseguir ter um pouco mais de dessa dono de si, né? De ser dono de si e conseguir agir na própria vida de uma forma melhor. Então eu como médica e muitos amigos meus médicos, a gente tem essa visão do tanto que isso é importante, e quanto é importante a gente falar diversas línguas, né? E no sentido de tratamento, para que a gente consiga realmente encontrar uma que faça mais sentido para outra pessoa. Maravilhoso. É esse ponto, é esse o principal ponto. Eu tenho diversas formas de abordagem, e aí quando eu começo a conversar com a pessoa, eu vou primeiro sentindo, e aí eu vou por caminhos diferentes, né? A gente vai mais para uma constelação, outra a gente vai para um equilíbrio energético, uma limpeza, e aí cada um a gente vai abordando de uma forma. Eu estava conversando essa semana com uma outra terapeuta, e ela estava me questionando sobre a nossa necessidade de tentar olhar para as questões, por exemplo, da nossa ancestralidade e querer reconhecer aquilo para então perdoar, para então liberar. Eu acho que eu até falei alguma coisa sobre isso com você no final de semana. E aí a gente conseguiu entrar. O final da nossa discussão foi justamente que não adianta a gente querer padronizar esse atendimento, porque cada um chega num nível de consciência diferente. E aí eu preciso ter, sim, atendimentos individualizados para eu poder acessar aquela pessoa com o melhor jeitinho para ela naquele momento. Uhum. Então, e por isso que cada um acessa dentro da sua religião diferente, dentro de um médico diferente, dentro de um lugar diferente. Então, e o medicamento que talvez faça sentido para você é um, e o que faz para mim é outro, e aí a gente precisa ir. Para mim, um floral, de repente, vai ser mais legal. Para o outro medicamento vai ser melhor. Então, a gente não julgar também nesse sentido quem está usando esse medicamento, e sim entender que ele não pode ser a sua bengala. Isso. Ele tem de ser um auxílio momentâneo. É, é. E aí, ali em cima, a gente tem uma pergunta de uma pessoa. Cadê? André. Ele falou: vocês acreditam que temos uma influência da indústria nesse sentido? Uma pseudo-cura rápida? Responda primeiro você. Eu acho que a indústria está num nível também de conhecimento que, para as pessoas que não estão com essa conexão tão profunda, isso faça mais sentido para elas do que para outros. Se eu, por exemplo, para você, Lu,
não faz sentido. Eu acho que para você é uma pessoa que você já está num outro nível de consciência de que a indústria já não faz mais sentido. Não tem essa cura rápida e você já entendeu isso. Mas para os pacientes Sim, que eu recebo, eles vêm em mim, como médico, esperando que eu vá dar a cura da vida deles. E sim, sim, eles são influenciados achando que eu vou ser a cura. E não, eu sou uma médica, eu faço uma consultoria. Depende da pessoa entender o que eu falei. Então eu tenho que explicar da melhor forma possível para que ela entenda e que ela possa agir na vida dela. Então eu acho que sim. tem essa pressão sim. Mas eu acho que quanto mais desenvolvido, mais mentalmente desenvolvido a gente estiver, mais consciente nós estivermos, eu acho que a influência disso vai diminuindo sim. Como é que você vê isso, Lu? Sim, com toda certeza. Eu vejo da mesma forma. E eu acho também que é um papel fundamental das pessoas que estão nesse lugar de consultoras. Adorei esse termo, sou consultora de saúde. Sou consultora de autodesenvolvimento. A gente que está nesse lugar, que já tem. Estamos, eu sempre falo que a gente não está acima, a gente está uns passinhos na frente só, mas todo mundo está na mesma trajetória. A gente tem meio que um compromisso, eu ia dizer obrigação, mas eu acho que é pesado, acho que é um compromisso em mostrar outras possibilidades. Até por isso, esse motivo dessa live, de todos os outros, todos os vídeos que eu faço. Eu sinto esse impulso de querer falar sobre isso, de gritar sobre essas coisas, para a gente trazer no mínimo reflexões. E aí, para que a gente possa entender que a gente tem esse compromisso de falar para outras pessoas e que se a gente se silenciar e eu só vou fazer isso para mim, eu sei que não serei influenciado e aí eu silencio, então na minha vida não influencia, tá tudo certo. Não, eu posso ser também um instrumento para mostrar para as outras pessoas que elas não precisam mais ficar naquele condicionamento, tomando um remédio para acordar, um Uhum. remédio para dormir, um remédio para comer, um remédio, né? E aí você fala, misericórdia, você não existe, você é um É um robô, robozinho, um robô. né? Sem sentimento, sem. E é natural a gente ter dias que a gente tá super triste, dias que a gente tá legal, e os dias que a gente tá mais ou menos, e aí a gente vai se trazendo esse reconhecimento, esse entendimento de uma forma mais leve, Isso. porque eu também vejo que além da influência das indústrias de medicamentos, vamos colocar assim, a gente tem uma influência das redes sociais. Também. Então, como que a minha rede social inteira está feliz e eu não estou? Como que todo mundo está superando essa pandemia e eu estou aqui cortando os pulsos? E aí eu olho e sou influenciada o tempo inteiro por essa rede social e me cobro de que eu também preciso estar plena, que eu preciso estar maquiada, que eu preciso estar arrumada, que minha casa tem que arrumar. E aí eu entro numa cobrança, que a gente estava falando sobre isso agora há pouco, na outra live, sobre julgamentos. Uhum. E essa cobrança, esse julgamento do mundo externo, julgamento do meu mundo interior, aonde isso tudo fica muito pesado. Sim. E obviamente eu não dou conta porque eu me comparo com o processo da outra pessoa, Uhum. né? E eu gosto muito, muito, muito do termo que o Augusto Cury usa pra gente. Ele fala: nós precisamos ser autores da nossa jornada. Nós somos os autores da nossa jornada. A gente tem papel e caneta, a gente tem toda essa condição de fazer as coisas serem diferentes. Uhum. A gente tem uma lindeza aí que estava falando que somos duas profissionais maravilhosas, que ela escolheu deixar alguns medicamentos para trás. E a partir do momento que ela decidiu aquilo, ela conseguiu se liberar daqueles medicamentos. A gente tem tantas outras histórias de pessoas que escolheram se curar, né? Então, é tudo uma questão de escolha. Eu posso ser autora da minha jornada, ou eu posso continuar neste condicionamento no que é pré-concebido como verdade. Isso. E a gente também estava falando isso mesmo com a Dia esses dias, a gente estava conversando sobre isso. E
que tem pessoas assim que elas estão, tem o nível, é uma curva de conhecimento, certo? É uma curva de aprendizado que a gente chama. Ela vai devagar. Eu acho Tá. que chega num ponto que a pessoa ela entra nessa curva de um modo tão ascendente que ela consegue fazer. Mas tem gente que no início a gente precisa pegar pela mão e falar, vamos por aqui, Sim, faz assim, faz naturalmente. assado. Naturalmente. Então, para que a pessoa se sinta nessa, como se ela fosse reconstruindo a energia vital dela, para que em algum momento ela se sinta pronta para poder dar esse passo. Eu tive pacientes assim que eu sou apaixonada por elas, a Beni é uma delas, e a gente teve assim uma redução medicamentosa dela, associado com um crescimento pessoal tão grande que chegou um momento que eu falei, nossa, tá indo muito bem o tratamento, porque a gente estava conseguindo fazer essa redução, ela entendeu isso para a vida dela. Sim. Então, eu acho que isso é Tão importante. gostoso isso. Uhum, é super É, gostoso. E aí a gente vê esse desenvolvimento e respeitar o tempo de cada um, o momento que cada um tem, para que a gente, como que eu posso contribuir para essa ascendência da pessoa, para essa curva de aprendizado dela? Que tipo de informação, que é o que você falou da personalização, que tipo de informação que ela precisa nesse momento? Como que eu posso contribuir com isso, né? sim, Tem exatamente. Eu, dica, Não, tem alguma tava, coisa? tem um, por exemplo, tem momentos em consulta que eu prescrevo assistir filme, o Divertidamente, que eu adoro, porque eu acho que é muito prático. Ele é um filme leve, é um filme infantil baseado Gostoso. em um estudo realmente sobre sentimentos, para que a pessoa fale o que está na minha cabine de comando nesse momento. Para que ela comece a se conectar com os sentimentos que ela está tendo. E depois que ela se identifica, ela fala, poxa, na minha cabine de comando, você já assistiu esse filme? É uma gracinha. Ele é um filme infantil Lindo. maravilhoso. Falou, poxa, Eu preciso assistir de volta, não, mas ele é ele é lindo. lindo. Ele fala, poxa, na É, minha cabine de comando a raiva está predominando. E aí você começa a ter consciência e concretizar isso. E aí a pessoa começa a ascender nessa curva. Falou, talvez eu preciso aprender a lidar com isso melhor. E ela começa. Então, como a gente consegue ser instrumento para isso? sim, 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 sim. Boa noite às pessoas que entraram aí. Digníssimo, muito bem. Algo que é muito legal, então, trazendo já do Divertidamente, para quem for assistir o filme, é avaliar os nossos sentimentos primários. E o que que acontece? Muitas vezes a gente olha os nossos sentimentos secundários, terciários. Eu sinto angústia. A angústia já está lá na frente. Mas o que está antes da angústia? Quais são os 5 sentimentos primários lá que ele coloca? Raiva, amor, Raiva, felicidade, medo, raiva, alegria, medo, tristeza e o nojinho. O nojinho. nojinho. Então, os meus 5 sentimentos primários. Só que daí eu tenho sentimentos depois disso. Mas que eles têm como base esses aqui. E aí eu tento tratar a minha ansiedade lá na frente, a minha depressão lá na frente, sei lá como que eu vou chamar isso, de Ou a repente, minha dor de sendo que na estômago, verdade. Oi? a minha dor de estômago, minha ansiedade, Dor de minha dor estômago, de isso. cabeça. Então, raiva. Raiva sempre é muito estômago, né? Ele vai vir no meu estômago. Então, essa minha raiva. Aí eu começo a pensar sobre isso. Do que eu tenho raiva? Será que eu tô com raiva de ter que estar em casa? Será que eu tô com raiva de estar me sentindo impotente? Será que eu tô com raiva do presidente? Sei lá o que eu posso estar com raiva, Da né? outra Mas eu vou live. reconhecer isso. É, outra live. Mas eu vou reconhecer isso dentro de mim. E é muito legal a gente pensar nesses sentimentos primários, porque tudo aquilo que a gente sente depois, ele vem com base dos meus sentimentos primários. Então, quando a gente vai olhar essas doenças, vamos pensar sobre isso também. De que outra forma, de que outra perspectiva. Porque a gente dá os Googles da vida, é, dor de cabeça. Ai, dor de cabeça, você já tá com um tumor de 10 centímetros e é isso, aquilo, a sua prescrição, né? E você, 6 meses. E aí a pessoa já começa a deprimir. Gente do céu. E aí a gente vai criando coisas muito
maiores em cima de algo que talvez se eu olhasse para dentro e fosse tentar entender no meu coração qual é o sentimento que está ali dentro, na verdade, puxa vida, eu tô ansiosa, mas como que eu tô me sentindo fora a ansiedade? Uhum. Será que eu tô irritada? Eu recebi hoje uma mensagem. Preciso de um atendimento que eu tô brigando com a família inteira. Eu falei, então vamos olhar para isso. O que que tá atrás disso, né? Essa irritação com o outro. Será que eu tô irritada comigo? O que que eu tô precisando olhar dentro de mim, né? E O que aí, que vem primeiro? Uma tristeza reprimida? e aí a gente entra, por exemplo, você falou, hoje eu tive um caso muito assim, um familiar que estava extremamente ansioso, ia dar um tendel lá no trabalho. Vamos ligar. E todo mundo falando, porque ele é ansioso, ele é ansioso, ele é ansioso, daí tá, vamos escutar. A base dele era medo. E se eu Sim, reconheço nele o medo, e eu consigo reconhecer no outro, é muito mais fácil a gente reconhecer o sentimento no outro, né? Eu reconheço o medo nele. Mas se eu já reconheci o medo em mim, eu tratei isso em mim, eu procurei ver como eu consegui lidar com o meu medo, eu consegui lidar com o dele. Então, o medo dele veio vestido de uma ansiedade muito forte. Acessei o medo dele, acessei o meu medo. Quando eu tô com medo, o que que eu preciso me sentir? Eu preciso me sentir mais segura. Então, eu procurei passar isso para ele e a gente conseguiu resolver o problema de uma forma muito tranquila. Então, sim, como eu vou cuidar do sim. outro, para eu poder cuidar do outro, eu também preciso conseguir cuidar de mim. Eu tenho que aprender a lidar com esses sentimentos comigo antes, né? Eu só curo aquilo que eu já curei em mim. Eu só tenho capacidade de ajudar ao outro. É muito simples quando a gente fala, né? É. A pessoa só dá o que tem. Eu só amo se eu tenho esse amor pulsando dentro de mim. Então, até a Elis colocou ali, a gente não pode excluir essa tristeza, achando que a gente precisa estar feliz 100% do tempo. Então, esses sentimentos, eles vão vir durante o dia e é essa consciência, né? Mas, voltando pro estar curando dentro de mim, eu acho que esse é um processo muito importante para a medicina, Uhum. para os médicos. E não quero entrar num lugar aqui de dar pitaco, mas assim, no sentido de que, até os terapeutas mesmo, vou falar então da minha abordagem aqui, dos terapeutas. As pessoas às vezes falam assim, aquela psicóloga trata dos outros, mas não trata dela. Aquela terapeuta é muito boa, mas se você for olhar a vida dela, eu não vou conseguir, quando na minha linha de abordagem eu trabalho com padrão de vibração, eu vou atrair aquilo que é parecido comigo. Então, se eu também não buscar melhorar enquanto pessoa, eu nunca vou conseguir ajudar de uma forma diferente as pessoas que chegam até mim. E eu sempre vou atrair pessoas muito parecidas Uhum. naquela abordagem. Como que eu posso melhorar enquanto terapeuta para eu conseguir melhorar o meu atendimento? Isso. Antigamente, eu vejo que era muito forte, Aline, e aí você me corrigir se eu estiver errada, a minha percepção, mas que os médicos, os advogados, eles eram os bambambãs, Uhum. né? Então, se eu tinha essa faculdade, eu podia prescrever, ou era o doutor que chegava lá, o advogado, e eu tava super. Eu não precisava trazer esse olhar de volta pra gente. Só que esse movimento todo que a gente está vivendo, ele está gritando uma possibilidade de mudança para todas as classes, inclusive para a medicina. Eu acho que Então, principalmente para medicina. como que eu vou ajudar todas essas pessoas que agora estão entrando em parafuso, como diria meu pai, é, se eu não estiver conseguindo ser coerente dentro de casa? Eu uso muito a palavra congruente, que eu me coloco nesse lugar e às vezes eu acho que eu sou até firme demais, assim, comigo, com o Kleber, com as questões. Eu falo, como que eu vou falar de um relacionamento com alguém se eu não respeitar meu marido? Como que eu vou falar para a pessoa equilibrar a energia dela se eu tiver com a minha energia lá no chão? Cara, interessantíssimo. Então eu não sou congruente com aquilo que eu tô falando. E aí eu me sinto hipócrita, eu me sinto desonesta. É,
sabe? É uma coisa quase que suja, assim. Eu falo, ui, né? Então, eu me olho muito o tempo inteiro, eu tento estar muito consciente o tempo inteiro com essa consciência. E acho que a gente deveria trazer essa abordagem em todas as profissões, especialmente também as que cuidam das outras pessoas, né? Eu acho que todo mundo, em algum momento da vida, a gente cruzou com algum médico que barrou a gente, em algum sentido. Eu tava lá aos prantos e o médico simplesmente me mandou embora. Então, alguém já ouviu Ah, uma tá. história, ou já ouviu algum, ou passou por isso, ou conheceu alguém que passou por isso. Então, aí eu fico pensando assim, na faculdade a gente não aprende isso, a lidar com as emoções. Então, às vezes a gente se pega assim muito jovem, tendo que lidar com problemas tão complexos de pessoas muito mais velhas que a gente, que o fundo é emocional, e sem ter a maturidade para isso. Então, como Sim. você falou agora, poxa, eu não consigo ter um bom desfecho, eu não sei como que eu vou lidar com a morte, com alguém, o luto de alguém que perdeu um filho, sendo que nem filho eu tenho. Mas, às vezes, se a gente trouxer isso para esse nível das emoções e eu aprender a lidar com o meu medo, com a minha raiva, talvez eu consiga acessar essa pessoa nesse sentido. E não lidando como alguém como eu, que não tem filho, lidando com alguém que está passando por um luto de um filho, mas como dois seres humanos que estão sentindo emoções e entender que a gente tem limites. Eu não vou compreender tudo o que o outro está realmente passando e aceitar essa nossa limitação, mas conseguir acolher essa pessoa. E eu acho que quanto mais a gente entende isso na gente, mais a gente consegue identificar e também acolher o outro. Então, você tem médicos que... Tem uma médica que eu conheço que ela fala, não gosta de lidar com gente. Ela é patologista. E eu amo essa pessoa de paixão. E ela tem um dos maiores corações do mundo. E se ela simplesmente fosse... Se ela fosse médica de família, ela seria a melhor do mundo. Sabe? Se ela aceitasse esse desafio de lidar com as pessoas. Só que, como ela tem dificuldade em lidar isso com ela, também não vai... Ela vai sofrer junto com a pessoa. Na verdade, ela passa a impressão de ser um coração de gelo, mas na verdade ela tem o maior coração que tem. Então, ela só vai conseguir fazer isso com o outro quando ela conseguir curar isso também dentro dela. Do mesmo jeito que eu tive que aprender a lidar com os meus medos, tive que aprender a lidar com a minha raiva, tive para poder conseguir fazer isso também para outro. E a gente escorrega todo dia, que é essa parte E que continua aprendendo, é isso que eu ia dizer, né? se o André tiver É, ele viu na reunião a de hoje. gente acha, às vezes a gente acha que fala, nossa, agora tô maravilhosa. Aí você vem daquela escorregadinha e você fala, opa, aqui de novo, né? Apareceu de novo esse desafio aqui para eu ter que comprovar que realmente eu aprendi a lidar com isso, que realmente eu tô ressignificando. E tem uma coisa que me Eu importa nisso. Porque diga. aonde a gente chegou, a gente sempre chega de novo. Então não importa quantas escorregadas a gente der, e a gente vai fazer isso todas as vezes, porque é a vida. Mas aonde eu estive, os caminhos que eu já trilhei, eu consigo. Se eu trilhei uma, eu trilho duas vezes. Então eu posso escorregar quantas vezes for. Eu sei que eu vou levantar e daqui um pouquinho eu vou fazer melhor e cada vez melhor para tentar Sim. cavar um pouco mais longe, para ir mais longe. Eu acho legal também a gente colocar que eu não. Eu vou abrindo muito, mas vou tentar só fazer esse último, essa última abertura aqui sobre uma questão diferente. Eu falo muito, o coaching fala muito, essas questões assim, sobre os gatilhos. Essas escorregadas, normalmente a gente pode também dizer que são gatilhos. E aí, nesses gatilhos, o que que eu faço normalmente? Qual é a trilha que eu estou indo que me faz escorregar? E aí, quando eu reconheço qual é essa trilha, eu consigo dar uma ajustadinha na rota. E aí, às vezes, eu não preciso também escorregar tanto naquilo ali. Consigo me recompor mais rápido. Consigo me recompor mais rápido, ou consigo estar mais consciente. Eu gosto muito da analogia do aspiral. Então, eu tenho um aspiral, né? Aquele assim. Então, vamos supor que a gente começou a nossa trilha ali no meio. Eu estou indo, tenho a minha crescente, de repente eu dou uma escorregada, caio de volta.
Mas quando eu volto a subir de novo, eu não volto no mesmo lugar. Eu já volto mais consciente. Então, na minha jornada, é essa espiral que o tempo inteiro eu tenho tendências a ter coisas que eu vou dar uma escorregadinha, que eu preciso melhorar e desenvolver, mas eu sempre vou indo nesse espiral. Ela é uma forma de uma abordagem que a gente estuda na antroposofia sobre os processos de mudança, como funcionam esses processos de mudança. E aí eu sou gentil comigo mesma de entender que eu estou neste processo. E eu não preciso me chicotear se de repente eu também cair ali naquele lugar de novo. E aí eu vou transformando o meu percurso em algo muito mais leve e consciente, principalmente, para que todos os dias eu possa dar um passinho em direção à minha evolução, para que eu possa melhorar um pouquinho mais. E aí, se de repente hoje eu estava no medicamento, amanhã de repente eu não preciso. E se hoje eu conseguir me olhar nessa perspectiva, amanhã de repente se eu encontrar alguém, eu posso auxiliar aquela pessoa também naquele processo. E aí, nesse lugar que a gente consegue trazer uma mudança, eu vejo, né? Quando eu também posso melhorar em mim e compartilhar com as outras pessoas, auxiliando o processo delas também. Eu acho que é, eu, é porque é o meu propósito, né? Aí eu quero achar também aqui que todo mundo pode mudar e transformar e impactar minimamente a vida da sua família, que seja, né? Assim, do seu companheiro, do seu parceiro, da sua parceira, do seu filho, porque a gente influencia, é influenciado o tempo inteiro. Então, se eu vou melhorando enquanto pessoa, em algum lugar eu vou estar auxiliando o ambiente também, né? Planta Somos uma semente em algum lugar. planta uma semente em algum lugar, exatamente. É exatamente isso que eu vejo. O exemplo ele arrasta, né? Tem muita gente que fala isso. Então, às vezes a gente tem, assim, que nem eu vi meu irmão que entrou aqui, tem a Josi, vi meus primos, vi um monte de amigos. Então, isso é legal, porque de certa forma, quando eles querem, quando a gente precisa conversar sobre isso, a gente sabe para quem buscar. Ontem uma funcionária da empresa me ligou. Também ela estava passando por uma situação, eu precisava de alguém para conversar. Ela sabia que ela poderia conversar disso comigo. Então, aos poucos, a gente também vai exercendo o nosso propósito de poder desenvolver isso e poder sensibilizar as pessoas para isso, que é exatamente isso que a gente está fazendo aqui hoje. A gente está sensibilizando muitas pessoas que entraram aqui para esse tipo de assunto, que talvez em algum outro momento, numa outra situação, elas não fariam. E tem um livro Sim, chamado O Poder do Hábito, que eu uso muito com os maravilhoso. meus pacientes. Maravilhoso, né? E eu não tenho a formação que você tem em coach, eu não tenho, minha formação ela acaba sendo outra. Eu sou mais curiosa mesmo e leitora. E o livro Ô, Bia, não, falei isso hoje para uma pessoa, e isso é o de menos. Formação, às vezes o que a gente faz não precisa de título, não precisa de certificado. Fazendo de coração é o é suficiente. verdade. Senão a gente nunca deixa de estudar. Você vai ter 10 milhões de especializações, nunca vai ser o suficiente. Nunca vai ser. E esse livro ele é importante, eu gosto muito dele porque eu usava tanto com pacientes crônicos, quanto com pacientes com usuários de droga, quanto com pacientes para falar sobre hábitos nocivos. Então a gente consegue ver assim esses gatilhos que você fala. Quanto mais consciência, acho que a gente tiver do início, da base nossa, mais a gente consegue ter efeito. Sim, Porque quando a gente vê, quando a gente realmente enxerga, a gente fala, eu consigo agir, eu consigo tomar uma atitude, eu consigo fazer modificações. Eu acho que a maior dificuldade é em ver. Porque quando a gente está indignado com alguma coisa que alguém fala, meu Deus, mas essa pessoa não vê que está acontecendo isso, ela não vê. E a gente também faz isso em outros aspectos da nossa vida. E eu, claro que sim. quando a Lucilena Galvão, ela fala isso, tem um mito, que é o mito do Cupido e da Psique, que eu adoro. E aí ela fala isso, que uma vez que a gente vê a luz, menor que ela seja, do divino, a gente nunca mais consegue viver sem. A gente vai sempre procurar ver aquilo de novo. Então, uma vez que a gente enxerga isso na gente, essas emoções, e fala, nossa, eu consigo agir sobre isso, a gente também não dá vontade de parar. Você fala, não quero ver, vou deixar assim. Não, a gente não consegue. Sim. O Kleber
fala muito sobre isso. A Diana, você tá aí, você me lembra quais são? Não sei se é ela que falava. Ai, eu tô meio relapso aqui das lembranças certinho, mas a gente tem as fases da mudança. Então, primeiro eu vou vir com a minha negação muito forte, né? Aí eu tenho, eu não sei, eu não lembro, são 4 Pré-contemplativo. fases, mas daqui a pouco eu me lembro. É, primeiro eu nego, e aí eu tenho um período para me acostumar, crítica tal, e até que eu chego nessa aceitação. Então, primeiro eu vou olhar e falar, não, isso não é para mim, eu não preciso. Depois eu vou tentando dar uma olhadinha. Aí eu olho de leve, aí até o momento que eu falo, tudo bem, As deixa eu fases do experienciar isso, luto. vamos ver como que é isso. É, É, a negação, isso, raiva, até chegar na aceitação. As 5 fases do luto. isso. Então, também. E aí tinha da mudança Caramba. também, que era o processo de mudança, que daí é esse que o Kleber sabe de cor e eu esqueci. Mas, enfim, para a gente entender também que nesse processo, se a gente não estiver consciente, sempre vai existir sabotadores, sempre vão existir desculpinhas e sis e outras questões que vão nos impedir de acessar esse lugar. E é muito importante a gente cada vez mais estar mais disponível, mais consciente, e se permitir também. Porque os ICs, e se for? E se você for e for muito legal? E se você fizer e for sensacional? E se sua vida mudar da água para o vinho, né? E se você não precisar mais de remédio? E se tantas coisas acontecerem, como poderia ser essa sua vida, né? É. E aí a gente vai criando essa. Vamos trazer o e se para o positivo, nunca para o negativo, porque senão a gente fica. Ah, isso não vai dar certo. Ah, nananana. Então, tentar trazer uma perspectiva positiva para a nossa trajetória aí, trazendo esses insights na noite de hoje. Aline Munamur, nós temos poucos minutinhos, e aí eu convido para você fazer o fechamento aí com o que você quiser. Fala é sua. Olha, vou falar de mim, da parte pessoal minha em relação a esse caminho todo. Para quem tiver Uhum. interesse em trilhar ou não sabe se vai, se não vai, gente, o tempo vai passar do mesmo formato. Você fazendo alguma coisa ou não fazendo. E eu entendo que para cada situação que a gente passa, tem eu não lembro quem que é seu. Tem um rapaz assim do YouTube, do Instagram, que ele fala que no problema está a solução. Então, quais são os meus problemas? Uhum. Trazer isso para um formato concreto. E a gente realmente, nesse formato, nesse modo, a gente consegue agir. Enquanto a gente não identifica a situação em nós mesmos, a gente não consegue fazer algum tipo de mudança. Então, se alguém tiver, se em algum momento falar, nossa, não sei se eu vou, se eu não vou, se isso faz sentido, só vai. Uma hora você vai encontrar alguma coisa que faça sentido para você, vale a pena, porque a vida fica muito mais leve, a gente começa a não entender, quando a gente se entende e a gente começa a compreender melhor sobre os nossos sentimentos, a gente consegue também fazer isso para os outros. A gente faz isso na nossa família, com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos companheiros. E isso é muito importante, porque é um ganho que eu acho que é um ganho de vida, de energia vital também, que não tem coisa igual, assim. Então, se eu pudesse dar algum tipo de conselho, seria vai, só vai. Maravilhosa e linda, né? É um ser de luz também. Muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade, por estar aqui compartilhando. Eu que agradeço. Você é muito doce, faz um trabalho divino. Que Deus continue te abençoando e trazendo todos os dias insights e ensinamentos para você melhorar e poder ajudar cada vez mais as pessoas a melhorarem também, tá Tem bom? uma frase do É, essa, aquela do Cortella, fazer o seu melhor nas condições que você tem, enquanto não tem condições melhores de fazer melhor ainda. É assim. é maravilhoso. É isso. É isso. E que todos os dias a gente possa seguir nessa jornada aí. Aos que estão nos assistindo, eu gostaria de agradecer grandemente. A live sempre fica salva. Então, se você quiser compartilhar com outras pessoas, ela na sequência já vai estar aqui. A gente tem 20 segundos, ele já se encerra até automático. Então,
antes que encerre, já vou fechar aqui. Gente, muito obrigada, uma excelente noite a todos. Aline, meu amor, muito obrigada, viu? Boa Obrigada pela noite. disponibilização do tempo, Lu. Imagina.